Oi, meu nome é Jordan Santos e seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal do nosso curso de Postgres. Nessa aula a gente vai aprender como criar, alterar e deletar servidores e bancos de dados no Postgres. Lembrando que a gente vai estar utilizando o pgadmin, que eu ensinei a instalar junto com o Postgres na última aula, que vai estar aí no card. Caso você ainda não tenha instalado, eu recomendo muito que vai ver esse vídeo e depois você volta para esse, tá bem? Bom, a gente vai estar fazendo isso de dois jeitos. O primeiro é pela interface do pgadmin, que eu vou estar utilizando nessas aulas, mas você sinta-se livre para usar qualquer outro programa que você queira, como o Debeaver, que já apareceu aqui no canal, mas a gente vai estar utilizando o pgadmin mesmo. Na segunda parte do vídeo, a gente vai aprender a fazer os mesmos comandos, só que por linha de código. É importante você saber linha de código, porque não vai ser sempre que você vai ter uma interface ali que você vai estar podendo criar suas coisas. Algumas vezes você vai ter que realmente digitar os comandos na mão, e para isso a gente vai estar ensinando para a segunda metade do vídeo. Os dois jeitos são válidos e os dois são necessários em determinados casos. A gente vai abrir aqui o nosso pgadmin. Depois de aberto, talvez você precise colocar a senha que você colocou quando você instalou a aplicação. Você coloca aqui rapidinho, clique em OK. Você vai perceber que dentro desses servers aqui já vai ter algumas coisas, alguns servidores, bancos de dados, mas para nossa aula a gente vai estar criando um grupo de servidores novos. Você clica com o botão direito, Create, Server Group. Vamos colocar o nome de meus servidores e salvar. Tendo o seu grupo de servidores, você já pode criar seu primeiro servidor. Você vem com o botão direito, Create, Server. Dentro do servidor, você pode dar o nome que você quiser. Vou colocar o nome de First Server. Ele está fazendo parte do Server Group Meus Servidores. O importante é você vir aqui em Connection e colocar localhost. Basicamente, esse daqui é o endereço que seu servidor está rodando. Caso você estivesse rodando seu servidor na Amazon ou em qualquer outro serviço de nuvem, você colocaria o endereço do servidor aqui. Mas, para essa aula, a gente vai estar usando o nosso próprio computador para rodar um servidor de Postgres. No caso, ele vai estar rodando no nosso próprio PC, por isso localhost. Não deixe espaço aqui no final, senão vai dar erro. Na porta 5432. Esse daqui é o usuário padrão do nosso sistema. E essa daqui é a senha que a gente também colocou lá no começo. Você pode colocar a senha aqui e clicar em salvar. E pronto, a gente acabou de criar nosso primeiro servidor. Abrindo ele, você vai ver que o Postgres já tem um database dentro dele. Esse daqui é o Databases Group. E dentro dele já vem o Postgres. Mas a gente vai estar criando um próprio banco de dados usando aqui nossa interface. Você clica em cima do Databases Group, Create Database. Você pode colocar o nome, vou colocar o nome de FirstDB. Dentro desse FirstDB você pode colocar um comentário como meu primeiro banco de dados. E esse daqui é o comando que a gente faria se estivesse criando esse banco na linha de código. Então a gente vai guardar esses dois comandos em um bloco de notas para estar utilizando na segunda metade da aula. Vou deixar ele aqui de lado por enquanto, clicar em Save. E pronto, a gente acabou de criar nosso primeiro banco de dados. No caso aqui ele está desconectado, se você clicar nele, você acabou de se conectar. Você vai ver que o Postgres também criou um monte de coisa aqui dentro dele, mas como essa aula é sobre banco de dados, a gente agora vai aprender a alterar pela interface. Para isso basta clicar com o botão direito, vir aqui em Properties. Dentro das Properties, você pode ver aqui o nome do seu banco de dados e todos aqueles parâmetros que você passou. Eu vou colocar aqui para FirstDB Edited. Meu comentário eu vou colocar meu primeiro banco de dados editado. Esse connection limit são quantas conexões podem estar ativas com seu servidor. No caso, a gente tem uma conexão ativa aqui no pgadmin. Menos 1 quer dizer que pode ter quantas conexões o seu servidor aguentar. Eu vou estar colocando 10 e acho que já é o suficiente. A gente vai vir aqui no SQL. Você vai ver que esse é um comando de alteração. A gente vai copiar também e guardar naquele bloco de notas. E clicando em salvar. E prontinho, nosso banco foi alterado. Você pode ver aqui que o nome dele já está diferente. E o resto continua o mesmo, exceto o nome, o comentário e o número de conexões que a gente colocou.
Falta uma última coisa para a gente fazer com a interface, que é deletar esse database. Você pode clicar aqui com o botão direito e vir em delete/drop. Clica em yes. E prontinho, a gente acabou de deletar nosso banco de dados. Nessa segunda parte da aula, a gente vai criar o banco de dados por linha de código. Para isso a gente vai estar utilizando aqueles códigos que a gente copiou lá para o nosso bloco de notas. Você vai vir aqui no banco do Postgres, a gente precisa fazer os comandos por um script criado dentro desse banco. Clica com o botão direito, vem em Create Script, apaga tudo que tiver aqui. E a gente vai pegar aquele nosso bloco de notas agora. Copia aquele primeiro comando de criação do banco de dados. E esse aqui a gente vai chamar de secondDB. O usuário a gente vai deixar o mesmo. O encoding a gente vai deixar o TF8 também. E o connection limit também tá ok, a gente pode rodar. Aqui embaixo vai ter um retorno dizendo que ele criou o database em 205 milissegundos. Ele não vai estar aparecendo aqui, mas basta a gente clicar com o botão direito e vir em refresh para ele atualizar. E pronto, já está aqui o nosso secondDB. Não está conectado ainda, só clicar. Prontinho, o nosso secondDB foi criado. Agora, supondo que você criou errado, colocou um caractere errado, precisa alterar alguma coisa por linha de código. A gente vai pegar também aquele comando que a gente copiou e colar ele aqui no nosso script. No caso, a gente vai alterar o secondDB, então a gente precisa trocar o nome aqui pelo secondDB. É sempre o nome do banco que a gente vai alterar. E a alteração que a gente vai fazer vai ser um rename. A gente vai renomear ele para secondDB edited. Aqui a gente também vai colocar um comentário. Lembre de trocar o first daqui por second. E o comentário vai ser: meu segundo banco de dados, editado por código. Aqui também a gente troca por secondDB. E a gente já pode estar rodando. Para estar rodando só uma parte do seu código, você seleciona ela com o mouse, como se estivesse selecionando um texto para copiar, e clica aqui no botão de rodar novamente. Se ele der esse erro aqui dizendo que ele está acessado por outros usuários, você pode vir aqui no banco, dar um desconect e rodar de novo o nosso código. Prontinho, a gente acabou de alterar o database. Se a gente atualizar aqui com o refresh, ele já vai estar com o nome modificado. E por último, falta só a gente excluir esse banco de dados. Aqui basicamente ele vai dizer, se existir o banco de dados firstDB edited, ele vai excluir. No nosso caso não existe, porque o banco que existe atualmente é o second, tanto que se eu tentar rodar esse comando aqui, ele vai dizer que não existe, portanto vai pular o drop. Mas se a gente trocar aqui para second, nosso banco vai ser excluído. Deu sucesso, só você vir aqui em refresh novamente e seu banco vai ter sido excluído. Então é isso, nessa aula nós aprendemos como criar, alterar e excluir um banco de dados. Na próxima estaremos fazendo a mesma coisa com tabelas, que é um pouquinho mais complexo. Muito obrigado e até a próxima.